Lucas capítulo 24, comentário da Bíblia de Estudo NAA, a ressurreição de Jesus. O Evangelho de Lucas começou no templo, capítulo 1, versículo 5 ao 23, e, após Jesus ressuscitar dos mortos, concluirá também no templo. Lucas 24, 52 a 53. Lucas 24, do 1 ao 12. O túmulo vazio. Voltando ao túmulo, as mulheres o encontraram vazio e são informadas por 2 anjos de que Jesus ressuscitou e que devem contar isto aos discípulos. Ouvindo isto, Pedro vai ao túmulo e o encontra vazio. 24:1. No primeiro dia da semana. Todos os 4 evangelhos afirmam que a ressurreição se deu no domingo. 24:3. O Senhor Jesus, terreno, já não está no túmulo. Ele agora é o Senhor ressurreto. Atos 2:34, Romanos 1:4. 24:4. 2 homens, anjos. Versículo 23, Mateus 28, 5. Mateus 28, 2, 5. Para as mulheres, o túmulo vazio foi inicialmente desconcertante. Para Lucas e seus leitores, ele é uma resplandecente. Ele e seus leitores, ele é um resplandecente, estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão. 24:4. 2 homens, anjos. Versículo 23, Mateus 28, 2 e 5. Para as mulheres, o túmulo vazio foi inicialmente desconcertante. Para Lucas e seus leitores, ele é uma prova da ressurreição de Jesus e uma confirmação de que há reivindicações de Jesus de ser filho de Deus eram de fato verdadeiras. Lucas 22, 70. 24, versículo 5. Estando elas com muito medo, conforme o versículo 37 e Atos 10, 4, se refere ao temor que pode levar à reverência. Aqueles 1:12. A aparição de anjos muitas vezes produziu tal temor, como Juízes 13, 19 ao 20. Para aquele que vive, Lucas 24, 23, Atos 1, 3, 15, Romanos 14, 9. Lucas 24, 6. Lembre-se de que ele falou para vocês. 9, 22, 44, 18, 32 ao 33. 24, 7. É necessário enfatizar a necessidade do plano providencial de Deus ser cumprido. Veja 9:22. Terceiro dia, 9:22. 24:8. Então elas se lembraram das palavras, isto é, das suas profecias de 9:22, 44. 18:32 ao 33. 24:9 aos 11. Judas está falando agora. Conferir versículo 33, Mateus 28, 16, Atos 1, 26. Todos os outros que estavam com eles, incluindo os 2 discípulos, em Lucas 24, 13 ao 25, e os 120, de Atos 1, 15. 24, 10. Eram Maria Madalena, também as demais. Indica que pelo menos 5 mulheres foram ao túmulo. Sobre as mulheres, como primeiras testemunhas da ressurreição. Veja a nota Marcos 16, 7. Para apóstolos, veja Lucas 6, 13 e nota Romanos 1, 1. 24, 11. Os apóstolos não acreditaram inicialmente nas mulheres. 24, 12. Pedro, porém, levantando-se, correu. Conferir João 20, 3 ao 6. Viu somente os lençóis de linho. Veja a nota de João 20, versículo 6. Retirou-se para casa, admirado. Isto pode ser associado com incredulidade. Lucas 11, 38
Atos 13, 41. Mas isso geralmente envolve uma resposta positiva, Lucas 1, 21, conferir 24, 34. 24 do 13 ao 35. A aparição de Jesus na estrada para Emaús. Esta é a primeira das 3 aparições da ressurreição encontradas em Lucas e uma das histórias mais longas do Evangelho. 24:13. Naquele mesmo dia, é o primeiro dia da semana, domingo. Veja versículo 1, 2. De um deles não se sabe o nome e o outro é chamado de Cleopas. Versículo 18. Eles estavam indo para Emaús, possivelmente após a celebração da Páscoa em Jerusalém. A localização de Emaús é incerta, mas fica na Judéia, uns 10 quilômetros, 11 quilômetros. 24:14. Tudo o que tinha acontecido é explicado nos versículos 20 a 24. 24:16. Os olhos deles estavam como que impedidos por Deus. Conferir 9:45, 18:34, de reconhecer. Conferir João 20, do 14 ao 15 e 21:4. 24:19 ao 20. Profeta. É uma designação correta, porém inadequada por ser insuficiente. Veja 7:16. Poderoso em obras e palavras, como ficou demonstrado nas expulsões de demônios, curas e milagres da natureza realizada por Jesus, na sua divina autoridade para perdoar pecados em seu extenso ensino com autoridade divina. Diante de Deus e todo o povo, 24:19, está em contraste com os principais sacerdotes e autoridades, versículo 20. O entregaram. Aquilo que Judas fez ao entregar Jesus aos principais sacerdotes e autoridades, eles, por sua vez, o fizeram ao entregarem Jesus a Pilatos, versículo 23:1. O crucificaram. Embora o ato físico da crucificação tenha sido feito pelos romanos, Lucas coloca a responsabilidade humana da crucificação de Jesus principalmente sobre a liderança religiosa. 24:21. Nós esperávamos, contrasta a visão do povo sobre Jesus com o da liderança religiosa. 24:24. Alguns dos nossos foram ao sepulcro. Presume que, depois da vista de Pedro, outros discípulos também foram. João 20, 2 ao 10, e o encontraram vazio. 24:25. Insensatos. O texto grego não especifica se estes que caminhavam juntos eram 2 homens ou uma mulher e um homem, talvez um marido com sua esposa. 24:26. 26. Tinha de sofrer. Refere-se ao fato de que todo o Antigo Testamento havia mostrado como Deus conduziu seus líderes escolhidos, principalmente através de sofrimento e, depois, para a glória. Por isso, o próprio Messias, em cumprimento a este extenso modelo e em cumprimento a muitas profecias, também iria primeiramente sofrer antes de entrar na sua glória. Vejamos 9:22, conferir 24:44. Esta glória prefigura em 9:32, vem em sua ressurreição e depois mais plenamente em sua ascensão. 22:69, Atos 2:33, 7:55, 22, 6 ao 11, Filipenses 2, 8 ao 11, Hebreus 1:3. 24:27, Moisés e todos os profetas. Referência a todo o Antigo Testamento, também resumido que todas as Escrituras. Jesus lhes explicou que, de forma não apenas as profecias explícitas sobre o Messias, mas também os modelos históricos da atividade de Deus sempre de novo, ao longo do Antigo Testamento, guardavam com expectativa o próprio Jesus. Veja a visão geral da Bíblia. 24:30. Para outras ocorrências da ressurreição ligadas ao comer, conferir versículos 41 e 43, João 21, 9 ao 15, Atos 10, 41. Pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Há uma impressionante semelhança entre esse relato e a última ceia, Lucas 22, 19.
e a alimentação dos 5.000, veja 9:16. Lucas 24:31. Os olhos deles se abriram. Quando Jesus partiu o pão, sugerindo que eles o reconheceram como o crucificado que morreu para a redenção de Israel, veja versículo 21. Jesus desapareceu, conferir versículo 36. João capítulo 20, versículo 19 e versículo 26. 24:32. O coração nos ardia no peito. Antes mesmo de os discípulos reconhecerem Jesus, o fato de que ele explica as Escrituras, conferir versículo 27, Atos 17, 2 e 3, lhes deu a esperança e começou a convencê-los da ressurreição. 24:34-35. Depois de serem informados pelos 11 de que o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, conferir Marcos 16:7, 1 Coríntios 15:5. Os dois contaram como fora o seu encontro com o Senhor e que fora reconhecido no partir do pão. Isto é, eles compreenderam que o ressurreto também era aquele que havia dado sua vida por eles. 24:36-49. Jesus aparece a seus discípulos. Esse relato enfatiza a realidade física do corpo ressurreto de Jesus. Versículo 36-43. E a necessidade da morte e a ressurreição de Jesus ocorreram em cumprimento ao plano providencial de Deus. Versículos 44-49. 24:36. Jesus apareceu no meio deles. Para o fato de Jesus, em seu estado ressurreto, ser capaz de aparecer e desaparecer, nota 20:19, que a paz esteja com vocês, veja 20:19, nota 20, João 20:19 e João 14:27. Lucas 24:38. À luz do que Jesus disse nos versículos 39-40, as dúvidas deles incluem pelo menos alguma confusão sobre a realidade física do corpo ressurreto de Jesus, bem como dúvidas contínuas sobre a realidade da ressurreição em si. Porém, Jesus provará que realmente ressuscitou dentre os mortos, apelando à visão. Eles podem vê-lo, a audição, eles o ouvem falar, e o tato aos discípulos. Ele os convida a tocá-lo para verem que ele é real. 24:39. Toquem em mim e vejam que é verdade. Confira João, capítulo 20, versículo 25 e 27 e 1 João, capítulo 1, versículo 1. Jesus não é um espírito desencarnado. Sou eu mesmo. O Cristo ressurreto, Jesus de Nazaré, são uma só e a mesma pessoa, embora o corpo ressuscitado do Cristo ressurreto seja gloriosamente diferente do seu corpo pré-ressuscitado, pelo fato de que seu corpo agora está plenamente curado e forte, mas não mais sujeito à morte e à decomposição da carne. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1-19 e 50-58. Lucas 24:41. Alguma coisa para comer. Jesus prova a natureza corpórea do seu corpo ressuscitado ao comer e permitir que os discípulos lhe toquem. Os espíritos desencarnados não podem comer nem ser tocados. Conferir nota 24:39. 24:44. Lucas 24:44. São essas as palavras que eu lhes falei. Se refere ao ensino de Jesus a respeito da sua morte e ressurreição. Veja nota que o capítulo 9, versículo 21-22. Estando ainda com vocês, Jesus de Nazaré e o Cristo ressurreto são uma só e a mesma pessoa. A lei de Moisés, os profetas e os salmos se referem a 3 divisões no Antigo Testamento nos dias de Jesus. Salmos é um exemplo de sinédone, em que um dos livros dos escritos representa o todo. Lucas 24:45. Lhes abriu o entendimento para compreenderem. A verdadeira compreensão das Escrituras, quando alguém compreende como toda a história redentora se encaixa, é um dom de Deus. Conferir 9:45, 18:34. Lucas 24:46. O Cristo tinha que sofrer. Repete o versículo 26, enfatiza que a morte e a ressurreição de Jesus eram necessárias a fim de cumprir o plano providencial de Deus. Lucas 24:47.
arrependimento para a remissão de pecados. Veja a nota de Atos capítulo 2, versículo 38. Em seu nome, veja as notas de Atos 2, 38, 10, 48. Todas as nações, começando por Jerusalém. Veja Atos 1, 8. Nota Mateus 28, 19. 24 e 48. Testemunhas dessas coisas. Como testemunhas oculares, os discípulos serviram como guardiões da tradição evangélica. Capítulo 1, versículo 2. Lucas 24, 49. A promessa de meu Pai. Se refere ao Espírito Santo que havia sido prometido pelo Pai. Veja a nota de Atos 2, 33. O derramamento do Espírito Santo fora anunciado por João Batista como sinal de que o Messias viria. Lucas 3, 15 ao 17. O Espírito Santo capacitaria os discípulos a cumprirem sua comissão como testemunhas de Jesus. Conferir Atos 1, 8. O presente do futuro, eis que envio, enfatiza a certeza da vinda do Espírito. Permaneçam, pois, na cidade. Conferir Atos 1, 4. Para a ligação entre o poder e o Espírito, veja notas de Lucas 1, 16 ao 17. Lucas 24, 50 ao 53, a ascensão de Jesus. O Evangelho de Lucas termina com Jesus concedendo uma bênção aos discípulos subindo ao céu e com os discípulos indo ao templo e louvando a Deus. 24, 50. Jesus os levou para fora até Betânia, no Monte das Oliveiras. Veja as notas 19, 29 e João 20, 11. Lucas 24, 51. Enquanto os abençoava. Indica que a bênção no versículo 50 durou certo tempo e ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. Conferir em Atos 1, 9, 11, 22. E em João capítulo 20, versículo 17. Jesus afirma, subo para o meu Pai. Veja a nota de Atos 1, 9. Lucas 24, 52 e 53. Adorando-o. Conferir nota de Mateus 28, 9. O Evangelho termina onde começou, com o povo de Deus no templo. Lucas 1, 5 ao 17, 24 e 53. Bendizendo a Deus com cheios de alegria, porque ele visitou e redimiu o seu povo. Lucas 1, 68. Também tem uma nota. As aparições de Jesus após a sua ressurreição. Cada um dos 4 evangelhos, alguns outros livros do Novo Testamento, menciona as aparições de Jesus após a ressurreição. Mas somente Lucas observa que ele subiu ao céu quando estava no Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém. Lucas também narra a conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, provavelmente a moderna Calunia, e não a Emaús do período intertestamentário que fica longe e a oeste. Mateus e João observam que Jesus também apareceu aos seus discípulos na região da Galileia.